Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre bilinguismo, sobre introdução de uma segunda língua para os filhos, você morando ou não no exterior, se vale a pena fazer isso, com que idade que vale a pena começar a fazer isso. Eu comecei a fazer isso com minha filha, a gente mora no Japão, eu comecei a fazer isso com o inglês agora. Ela, quando ela tinha 1 ano e 3 meses, ela começou a ir para a creche japonesa. Com isso, ela já começou a se acostumar com uma segunda língua, porque dentro de casa a gente só fala português. Aí ela começou a se acostumar com o japonês e, inclusive, foi um período bem crucial, porque foi um período que ela começou a adquirir a habilidade de fala, dela em falar, né? Ela entendia o que a gente falava em casa, mas ela mesma começou a falar, começou justamente nessa idade que ela começou a ir para a creche. E aí ela começou a desenvolver bastante e começou a falar bastante em japonês. Então, a introdução dessa segunda língua do japonês pra gente foi basicamente por meio da creche, das professoras da creche, e eu não faço questão de falar o japonês com ela dentro de casa, tanto para ela pegar o português, quanto porque eu não sei direito o japonês e como eu tenho essa possibilidade, né, da creche japonesa, eu prefiro que ela vá e aprenda direto ali com quem já sabe bem. Por quê? Eu vou explicar isso porque eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Nesse caso, como a gente mora no Japão, eu acho que isso é importante, ela aprender falar da maneira correta, tanto gramaticalmente quanto pronúncia, significado das palavras, porque ela mora no Japão e isso vai fazer toda a diferença na parte profissional, na parte social dela, cultural. Então, nesse caso específico, eu acho que é importante quem vai ensinar uma outra língua, ensinar da forma mais fluente possível. E aí daqui a pouco eu falo por que eu tô falando isso agora. Então, minha filha começou dessa forma, né? E aí, como e eu já planejava introduzir também o inglês, porque eu acho que o inglês é uma língua universal, né, que acho que vale muito a pena qualquer pessoa saber, te abre a mente, te abre portas, então o inglês eu já queria introduzir para ela, né, o inglês eu falo bem, então eu pensei, eu vou começar a falar com ela. Porém, eu passava pouco tempo com ela, porque eu ficava muito tempo fora de casa trabalhando, e aí pouco tempo que eu voltava para casa, eu não queria deixar de ensinar o português para ela. Então o inglês eu esperei um pouco. E aí, o que acontece? Só voltando um pouquinho para falar sobre quando que é melhor introduzir. Ela tinha 1 ano e 3 meses. Os bebês, até 6 meses, eles têm a capacidade de entender qualquer som de qualquer língua. Então, sons que às vezes a gente não está acostumado, porque a gente não ouve, por exemplo, do inglês, o som do TH, o the, ou sons de algumas outras línguas que pra gente é muito difícil de perceber. Um bebê até 6 meses, ele consegue perceber a diferença de todos os sons. A partir dos 6 meses, ele começa a perder essa capacidade. Não que ele perca totalmente, não que a gente não consiga aprender, mas perde-se um pouco essa capacidade natural de perceber todos os sons. Então, quanto antes você introduzir uma segunda língua para o seu filho, mais fácil e natural vai ser para ele entender, tanto pegar essas diferenças de sons, quanto significado de palavra, gramática, dependendo da sua fluência. Então, quanto antes você introduzir isso, melhor. Porém, não quer dizer que um pouco mais velho também seja algum problema, né? Mas se você tem essa possibilidade, é melhor. Então, continuando a história da minha filha, aí a gente pegou, e agora ela tem 2 anos e meio. Com 2 anos e meio, a gente se mudou e eu tô sem trabalhar fora. Então eu fico o dia inteiro com a minha filha. Então eu quis aproveitar esse momento para começar a introduzir o inglês, já que o português eu comecei a ficar 24 horas com ela, então ela fica agora 24 horas ouvindo português, sem quebras, né, nesse período, com um tempo maior mesmo de exposição à língua portuguesa, que eu quero que ela saiba também fluentemente. E aí eu falei, bom, agora acho que é um bom momento para introduzir o inglês para ela. E como que eu estou fazendo? Eu vou falar de algumas formas que isso pode ser feito. No meu caso, eu faço assim, eu pego 1 hora por dia, eu coloco no relógio para avisar ela, para ela entender a mudança, né, do momento, a mudança de uso da linguagem.
coloco um despertador e ela já sabe, quando toca o despertador, a gente vai começar a falar inglês. E eu falo tudo em inglês com ela. Tudo que eu estou fazendo, eu não forço nada. Eu não fico obrigando ela a falar, eu não fico forçando situações para falar. Não, eu simplesmente sigo a vida normalmente. Então, se eu estava brincando com ela, eu continuo aquela brincadeira, só que eu começo a falar tudo em inglês. Então, se está lendo o livro, eu leio o livro em inglês, mostro as figuras em inglês. Se eu estou fazendo alguma coisa de casa, eu pego e falo as coisas que eu estou fazendo em inglês. Isso deixa o aprendizado para a criança de uma forma normal, natural, sem ela ficar se sentindo forçada. Que nem eu falei, eu não fico obrigando ela a falar, então ela tem gostado bastante disso. Às vezes ela pede para falar o inglês, ela acha interessante, né? A primeira vez que eu fiz isso, os primeiros minutos ali, a primeira meia hora, 20 minutos, ela achou esquisito e ela não falava nada. E aí ela tava brincando comigo, mas ela não falava nada nem em português, ela ficava muda, fazia as coisas meio muda. Aí ela começou a se acostumar com eu falando inglês com ela, e aí ela pegou e começou a falar o que ela queria repetir, que eu falava em inglês, ela repetia, e o que ela não queria, ela falava em português ou em japonês, e a gente seguia a vida. Que nem eu falei, normalmente, não obrigando ela a nada. E aí assim que eu tô fazendo. E aí ela vai adquirindo alguns vocabulários. A minha intenção não é deixar ela fluente na língua. Não é que eu não quero também, se ela quiser ficar fluente, ótimo. Mas eu não quero obrigar ela, não é uma coisa que eu tô focada ou que eu tô muito me cobrando para que ela fique fluente na língua, não é isso. Eu quero que ela se acostume com sons, com vocabulário, com algumas gramáticas, e é por isso que eu falei que é de uma forma natural. Isso você tem que fazer em qualquer uma das formas que você for introduzir a língua. Isso tem que ser de uma forma natural, não forçada, para a criança não criar uma aversão a isso, entendeu? Então, no meu caso, eu tô fazendo isso, falo com ela 1 hora por dia e às vezes em situações diferentes. Então, para não ficar sempre fazendo a mesma coisa para expandir o vocabulário dela, eu às vezes uso o inglês quando a gente vai num parque, eu uso o inglês quando eu tô fazendo coisas de casa. Se eu for colocar algum desenho na TV para ela, eu tenho preferência em colocar o desenho em inglês para ela ir pegando, e o desenho como uma coisa que a criança gosta, né? Ela vai pegando o vocabulário ali em inglês, vendo as figuras e é divertido. Porém, existem outras formas de fazer. Se por um acaso você mora num país que já fala a língua inglesa, eu acredito que não tem muito segredo. É igual eu estou fazendo com o japonês aqui, quando a criança for para a escola ou para a creche, ela vai começar a se acostumar com a língua inglesa. Porém, se você já quiser começar a introduzir, que nem eu falei, né, desde o começo, uma forma que pode ser interessante é um dos pais falar só em inglês. Então, isso vale também para se você morar no Brasil e quer que o seu filho fique fluente em inglês, por exemplo. Um dos pais só fala em inglês. Existem famílias que fazem assim, dentro da casa deles, eles só falam inglês, porque eles fizeram o contrário, né? Como a criança mora no Brasil, a língua portuguesa, a criança vai aprender fora de casa, indo para a escola, convive com outras pessoas, e dentro de casa só se fala em inglês. E isso com certeza fica super natural para a criança, né? Então, quando um dos pais ou os dois são fluentes na língua inglesa, vocês podem fazer isso. Vocês podem pegar e fazer com que uma única pessoa, que isso é muito mais indicado, na verdade, para tornar a criança mais fluente, que uma das pessoas só fale inglês com a criança. No começo pode parecer esquisito pra gente, se você não está acostumado a falar uma outra língua, principalmente com quem você sabe que sabe a sua língua, né? É um pouco esquisito. Mas conforme você vai praticando isso, você vai ver que assim, em pouquíssimos dias, na primeira semana, você já está muito acostumado a fazer isso, tá? Agora, você pode fazer também, então, que nem como eu tô fazendo. Como a Hannah, ela tem o japonês fora de casa, eu não quero que ela não aprenda o português, eu quero que ela seja fluente em português. E aí eu acabei dando preferência para o português. O inglês eu deixei como uma segunda língua mesmo, então eu estipulo um horário específico para a gente falar inglês e acaba ficando menos tempo. Então eu já tenho consciência de que ela vai ter uma aquisição um pouco menor do que o português e do que o japonês, por exemplo, né? Principalmente do que o japonês. O japonês
ela indo pra creche e indo pra escola, vai ser como se fosse a língua materna dela, né? Mas tudo bem, eu tive que fazer uma escolha, porque eu não quis que o português ficasse em detrimento, entendeu? Porque eu me expresso melhor, os meus sentimentos, tudo, em português. Então, eu não quero perder isso com a minha filha. E aí, é por esse motivo, isso é uma coisa pessoal, por esse motivo eu escolhi deixar o inglês um pouco como segunda língua, porém eu tenho certeza que fazendo do jeito que eu tô fazendo todos os dias, praticando 1 hora por dia, e aí mais pra frente ela pode fazer um curso assim, eu tenho certeza que ela também fica fluente em inglês sem problema nenhum. Agora, que eu falei, você tá na sua casa, você pode fazer isso também se você mora no Brasil, por exemplo, você introduzindo 1 hora por dia de inglês aí na sua casa, também é uma ótima forma, alternativa de você deixar o seu filho aí praticamente fluente no inglês. Ah, mas eu não sei o inglês fluentemente. Use o que você sabe, então. Nossa, eu não sei nada. Se você não sabe absolutamente nada, o seu filho é um bebê ainda, ótimo, você pode começar agora a aprender. Você pode começar a aprender. Hoje em dia a gente tem muitos recursos de YouTube, aulas gratuitas, ou materiais mesmo da internet. Então, você consegue começar a aprender a partir de agora o inglês. E absolutamente tudo que você for aprendendo, você vai colocando no seu dia a dia agora, entendeu? Você usa o Google Tradutor. Eu mesma, às vezes, vou fazer alguma coisa do dia a dia que eu nunca usei aquela palavra, eu procuro no Google Tradutor e já introduzo aquela palavra no meu afazer ali que eu tô na hora, entendeu? Então, você não sabe nada, você pode ir fazendo isso a partir de agora. Já começa a estudar todos os dias um pouquinho e tudo que você aprender você vai introduzindo. E aí o seu filho vai se acostumando com isso também. Então é uma forma de você evoluir também, quando você não sabe nada. E se você sabe um pouco, segue o mesmo raciocínio. O que você sabe, você já coloca em prática agora, mesmo que fique misturado, não tem problema. Você já coloca em prática e é um incentivo para você estudar e aí evoluindo no seu inglês, e tudo que você for aprendendo você vai colocando em prática dentro da sua casa. Que nem eu falei, quando a gente não sabe tão bem ou quando a gente não tem a intenção de que o nosso filho realmente, nossa, ele precisa, eu quero muito que ele fique fluente, se é só pela exposição da língua, esse método de você introduzir todos os dias um pouco, ele ajuda muito, ele faz com que a criança aprenda, se acostume, né, com essa, e perca a vergonha também. Às vezes a gente vai aprender uma segunda língua depois de adulto, assim, você às vezes tem vergonha, que nem eu falei, eu estudei por muito tempo no Brasil, só que só tinha brasileiro estudando comigo. E era muito esquisito pra mim conversar ali 2 horas na semana, que eram as horas que eu fazia de aula, né, um fim de semana só. Aquelas 2 horas, conversar em inglês com pessoas que sabiam a minha língua, eu achava muito esquisito, eu tinha vergonha. E aí, então, se você acostuma o seu filho desde pequeno assim, ele não vai ter tanta vergonha assim, conforme ele for aprendendo a língua mais pra frente também. Isso ajuda bastante. E outra coisa que é muito importante lembrar é sobre como o cérebro, ele adquirindo essa habilidade de aprender uma segunda língua ou mais línguas, 3, 4, quantas você conseguir introduzir aí no seu filho, o cérebro, ele funciona melhor. É uma prevenção para demência. O cérebro, ele fica, é um exercício a mais para o cérebro e é muito benéfico para ele. Então, tanto você quanto seu filho aprender uma segunda língua só traz benefícios em todos os sentidos. Benefícios fisiológicos para o próprio organismo seu e do seu filho, benefícios de abrir a mente para nova cultura, para novas formas de se comunicar, de se expressar, e abre portas para tudo que seu filho for fazer. Quando você sabe, principalmente o inglês, qualquer outra língua, mas principalmente o inglês, que é uma língua que é usada no mundo inteiro, você consegue ter acesso a informações que você não tem quando você só sabe português, por exemplo, entendeu? Ou quando você só sabe uma outra língua. Quando você tem acesso ao inglês, você consegue fazer pesquisas em qualquer área que você tenha interesse de uma forma mais profunda, porque você tem esse acesso a essas informações
de outros países, entendeu? E por isso que eu falei, porque o inglês, ele é de todos os países. Então, por exemplo, às vezes você quer saber sobre uma informação específica, você consegue pesquisar em fontes dos Estados Unidos, em fontes europeias, em fontes asiáticas, porque sempre vai ter alguém que traduz aquelas informações referentes àquela cultura, referentes àquele país, para o inglês. Sempre vai ter alguém que traduz. Então, saber o inglês é uma coisa que abre portas, abre a mente da pessoa. Tenho certeza que você e o seu filho aí vão se beneficiar muito se vocês começarem a aprender, introduzir o inglês desde muito pequeno. E um outro benefício é, se você pretende que o seu filho, mesmo que você não pretenda que o seu filho estude fora, mas se por um acaso, quando o seu filho crescer, ele tiver essa vontade de estudar fora, ele saber o inglês também é uma coisa que na verdade é um pré-requisito. Qualquer universidade de fora aí, o pré-requisito é saber o inglês, então já é uma porta aberta aí a mais para o seu filho, que ele não vai ter que estudar do zero uma segunda língua, que acaba tornando a vida dele mais difícil. Então você vai estar facilitando a vida do seu filho quando você introduz o inglês para ele de uma forma mais natural. E é que nem eu falei, mesmo que não seja fluente, para o seu filho adquirir as coisas que ele não sabe depois que ele já aprendeu um pouco, é muito mais fácil do que ele aprender absolutamente do zero. Então, faça isso, estude você também, introduza o inglês para o seu filho, aprenda você junto, o seu filho vendo você aprender também é um incentivo e um exemplo para ele quando você também está estudando. Então, não tenha vergonha de, mas eu não sei, como é que eu vou ensinar o que eu não sei? Não tenha vergonha, porque você estar indo atrás e aprendendo junto é já um exemplo e um incentivo para o seu filho. Então, é esse meu recado. Estude inglês, ensine inglês para o seu filho, que só vai trazer benefícios para ele. E se você tem dificuldade ou se você só quer melhorar a comunicação com seu filho, a relação com ele, a conexão com ele, entre para o curso Método Comunicação que Educa, que é um curso que eu preparei com muito cuidado, com muito carinho, onde eu falo sobre fases de desenvolvimento da criança cerebral, para você conseguir entender o comportamento do seu filho, para você lidar com os comportamentos desafiadores, birra, ou mesmo quando seu filho for mais velho, adolescente, para você conseguir se conectar com ele e conseguir educar ele melhor, conseguir passar seus valores de uma forma mais clara, de uma forma que ele entenda melhor, entender melhor o seu filho. Então entra lá, o link tá na descrição aqui do vídeo, eu espero vocês lá. Tchau!